Olá, meu nome é Glauco Baioc, eu sou diretor do Departamento de Ginecologia Oncológica do AC Camargo e também membro do GUEVA, que é o Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. E estou aqui com a minha amiga, doutora Angélica Nogueira, que ela é médica da Universidade Federal de Minas Gerais e também ela é presidente do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. É um grande prazer poder estar aqui nessa discussão hoje, nessa entrevista, junto com a doutora Pilar, tá? A doutora Maria Del Pilar Dias. A doutora Maria Del Pilar, ela é médica da Redditor, oncologista clínica da Redditor, e também a doutora Pilar é diretora de corpo médico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Temos também aqui o prazer de encontrar o Dr. Alexandre Costa, que é médico titular do Departamento de Oncologia Clínica lá do AC Camargo. Vamos discutir hoje a medicina de precisão no câncer de ovário. E quando a gente fala medicina de precisão no câncer de ovário, não dá para esquecer do papel hoje da avaliação do sequenciamento genético do BRCA e de outros genes no câncer de ovário. Doutora Pilar, para começar, qual seria hoje a indicação de teste genético na paciente de câncer de ovário do tipo epitelial? Bom, na verdade, nós sabemos que as pacientes que têm câncer epitelial de ovário, elas têm uma alta frequência de mutações do BRCA, mas não só do BRCA. Excetuando-se os carcinomas mucinosos de ovário, todas as outras histologias, então, serosos, endometrioides, você tem a possibilidade de ter mutações principalmente do BRCA1 ou do BRCA2 e algumas outras que também conferem defeitos aí de recombinação homóloga, P53, PALB2, um conjunto aí de genes do reparo do DNA. Então, todas as pacientes com câncer de ovário, excetuando-se o seroso, câncer de ovário de alto grau, excetuando-se o mucinoso, elas têm indicação de sequenciamento pelo menos o BRCA1 e BRCA2. Por favor, doutora. Eu acho que isso a gente está vivendo um momento de uma revolução mesmo do tratamento, do entendimento dessa doença, né, Pilar, né, Alexandre? E desde o início, agora desde as etapas mais precoces da doença, a gente já está testando. Isso tem sentido para tratar a paciente, tem implicações também para suas famílias. 20% dos carcinomas de ovário têm origem hereditária, não é isso? Queria ouvir, Alexandre, de você, desse planejamento terapêutico da paciente, qual a implicação dessa testagem? Se você chegou com uma paciente com carcinoma epitelial de ovário, a gente sabe que essa é uma doença agressiva, que na maioria, mais de 60% dos casos, a doença recidiva, nos estágios 3 e 4, essa porcentagem passa de 80%. Essa paciente que chega para você, que você está testando a mutação, como é que você planeja o tratamento, as sequências terapêuticas, como é que isso pode te ajudar? Então, acho que em relação especificamente ao tratamento sistêmico, quimioterapia, droga-alvo, né? Hoje isso muda muito no tratamento da doença recidivada, por enquanto, né? A gente ainda não tem dado para tratamento na doença inicial, logo após a cirurgia, mas para a doença recidivada isso já muda consideravelmente aquilo que a gente vai fazer, né? Não só a questão da mutação germinativa, que está presente em 15%, 20%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da população estudada, mas também da questão das alterações somáticas, né? O próprio BRCA está mutado em perto de 5%, 8% dos casos, então a gente chega aí perto de entre 20% e 30% das pacientes que vão ter uma terapia nova, uma terapia diferente, porque foram testadas, né? Isso sem entrar na discussão toda de prevenção da família, né? Só pela questão do tratamento, né? Então, quando a paciente chega para a gente no início do tratamento, aquilo que eu costumo explicar para elas, olha, esse teste é muito importante para a sua família, é muito importante para você, para o seu tratamento, se precisar no futuro. Para a sua família agora é importante já hoje, então vale a pena já ir fazer a investigação desde o início, então para não perder a oportunidade de encaminhamento. E para fazer o teste dessas pacientes, detectar e prevenir a família. Mas para o tratamento, eu acho que no momento em que a paciente tem uma recidiva, né, e hoje principalmente a recidiva platina sensível, que é aquela depois de 6 meses, com intervalo de platina maior que 6 meses, para essa paciente, quando a gente tem o resultado da mutação, isso já na escolha do tratamento quimioterápico que a gente vai iniciar já interfere, né? Porque os inibidores de PARP hoje aqui no Brasil são aprovados para quem tem mutação no cenário de manutenção após a quimioterapia.
Então, para a gente escolher a quimioterapia que a gente vai usar, a gente já está pensando na manutenção que a gente vai fazer depois se ela tem a mutação, né? Então, isso interfere nessa escolha do tratamento para a gente poder usar o inibidor de PARP em seguida, né? E para todas essas pacientes que têm mutação, não tem dúvida de que o benefício é considerável na manutenção do tratamento, né, de platina sensível para quem tem mutação. Para quem não tem mutação, aí é uma discussão um pouco maior, um pouco mais complicada do benefício, se realmente vale a pena ou não vale a pena usar para quem não tem mutação. E para quem que vale a pena dentro do grupo que não tem mutação, que entra para uma outra discussão. Vamos entrar nessa discussão, acho que ela é importantíssima, né? Eu acho que esse cenário de quem se beneficia demais de um inibidor da PARP, que é a paciente com mutações em BRCA1 e 2, eu acho que está bem definido. E o cenário que a gente tem aprovado hoje é a paciente recidivada platino sensível. Parece que as coisas vão mudar com a ESMO, né? Eu acho que vem alguma coisa de novidade para a primeira linha, né? E tomara que seja positivo e que a gente tenha mais possibilidades para os pacientes. Mas ainda nesse cenário recidivado, Pilar, outras mutações, em que outro cenário você indicaria inibidor de PARP ou não indicaria? Fica restrito mesmo só para pacientes com mutações em BRCA1 e 2? Bom, os primeiros estudos foram com BRCA1 e BRCA2, o primeiro solo foi com BRCA1 e BRCA2. Mas, na verdade, o que a gente sabe é que cerca de 50% pelo menos das pacientes com câncer de ovário tem deficiências de recombinação homóloga, quer dizer, ou por mutações somáticas ou germinativas, aquele tumor tem um defeito, né, um defeito na correção do DNA que é muito parecido com aquele induzido pela mutação do BRCA1 ou do BRCA2. E os estudos com o niraparib já mostraram que essas pacientes que têm deficiência da recombinação homóloga, elas são sensíveis ao inibidor de PARP. Quando a gente vai ver o resultado dos diversos inibidores de PARP aí que foram testados, eu acho que é um efeito de categoria de droga. Eles são muito semelhantes do ponto de vista de taxa de resposta, sobrevida global, sobrevida livre de progressão. Então, acho que a gente pode fazer uma certa aproximação, não que esteja liberado para uso em bula, mas uma certa aproximação. Então, eu acredito que a gente vai caminhar para uma situação em que as pacientes em que você tem a deficiência de recombinação homóloga no tumor sejam candidatas ao uso do inibidor de PARP. Então, expandir esse uso. Os estudos vêm aproximando, né, antecipando o uso do inibidor de PARP para o cenário mais precoce, não só para recidiva tardia, e a gente tem até já estudos em andamento utilizando o inibidor de PARP sem o uso da quimioterapia, né? A gente tem o trabalho já com o cediranib, aí combinado com o antiangiogênico, mas a gente tem também onde aí a gente teve o benefício num cenário não mutado, mas a gente tem um dos solos que compara o inibidor da PARP com taxano, né? Então, sem uso de quimioterapia. Então, talvez a gente possa utilizar, ele deve ampliar o uso do inibidor de PARP e ser mais uma droga muito efetiva dentro do arsenal. Seja num contexto mais precoce, eu acredito que talvez no futuro até como uma continuidade da adjuvância, ou seja, no lugar da quimioterapia nesse grupo de pacientes. Acho que a gente está vivendo um momento muito especial. Essa paciente recidivada, a partir do momento da recidiva, o que a gente tinha para oferecer para ela era quimioterapia citotóxica, uma seguida da outra, até o óbito. E a compreensão da doença vai possibilitar que muitas pacientes fiquem fora de quimioterapia, talvez até mais precocemente. Esse estudo do Dana-Farber, da Joyce Liu, mostrou que combinar cediranib com inibidor de PARP, um doublet sem quimioterápico, levou uma sobrevida livre de progressão na segunda linha de 17 meses. A gente estava falando há pouco sobre coisas piores na primeira linha. Então, acho que combinação de drogas não citotóxicas parece ser uma aposta. Queria ouvir de vocês, o que vocês acham, como é que esse sinergismo do inibidor de angiogênese com o inibidor de PARP, como é que vocês veem a chegada da imunoterapia, que chegou muito, muito forte em outras doenças, no ginecológico ela ainda está engatinhando, as perspectivas de vocês nessas combinações terapêuticas sem citotóxicos? Eu acho que o que a gente tem de informação mais, realmente esse estudo do cediranib mostrou exatamente que o benefício foi maior para quem não tem, o acréscimo da segunda medicação foi maior para quem não tem mutação de BRCA, né? Então acho que vai se começar a identificar os grupos que têm maior benefício e os grupos em que
tem necessidade de uma combinação para que o benefício seja maior, né? Que eu acho que vai estar provavelmente mais dentro desse grupo sem mutação de BRCA, né? Os antiangiogênicos já eram usados antes no tratamento de câncer de ovário, e acho que natural tentar testar com as hipóteses que existem de sinergismo entre eles e conseguir mostrar ali que no grupo que não tem mutação foi o que foi melhor, né? Fica a dúvida se é um benefício a mais por causa do cediranib ou se uma das duas drogas, só o cediranib sozinho, talvez não tivesse uma taxa de resposta tão boa quanto ali, né? Então acho que ainda tem algumas coisas para a gente entender melhor de como realmente existe o sinergismo. A minha impressão, pelo menos, é de que são hipóteses ainda sendo testadas, que ainda não tem algo que comprove que um potencializa o efeito de outro. Tem várias teorias, né? E, doutor Alexandre, havia, pelo jeito, é muito chave a gente saber se há uma alteração na via da recombinação homóloga, né? E isso parece ser mais simples quando você tem um diagnóstico de uma mutação de BRCA1 ou BRCA2. Existe alguma outra maneira de você saber se essa via da recombinação homóloga está alterada ou não? Isso que a doutora Pilar citou agora há pouco, né? Os estudos de inibidor de PARP usaram esses marcadores de deficiência da recombinação homóloga. Tem 2 que já são comercializados, que estão disponíveis não diretamente aqui no Brasil, mas em laboratórios americanos já estão disponíveis para serem feitos, que tem esse objetivo de identificar quem tem deficiência da recombinação homóloga, né? A grande dificuldade que eu acho, e talvez por isso tenha sido aprovado independente disso nos Estados Unidos, é que o benefício foi um pouco maior para quem tem o marcador da deficiência positivo, mas o benefício também existiu para quem não teve a deficiência, né? Então a gente fica com 2 hipóteses, de uma para isso ter acontecido, né? Hipótese número 1, os inibidores de PARP têm algum outro mecanismo de ação que não depende da letalidade sintética com a recombinação homóloga. Hipótese número 2, esses marcadores de deficiência da recombinação homóloga não conseguem ainda detectar todo mundo que tem a deficiência da recombinação homóloga. Acabam deixando no grupo negativo pessoas que realmente têm deficiência da recombinação homóloga. Então acho que o desafio, eu acho hoje, entrando na questão da precisão, né, é conseguir identificar qual é a consequência de cada uma das alterações moleculares, né? E quem realmente se beneficia do grupo que não tem mutação de BRCA, né? Então, existem esses testes hoje, mas hoje esses testes, no máximo, dão uma informação prognóstica, de falar, esse aqui é um pouquinho melhor, mas eles não conseguem diferenciar quem tem que tomar e quem não tem que tomar. O teste da deficiência da recombinação homóloga, né? O BRCA, a diferença é muito grande, né? Passa de 5 para 7 meses a sobrevida de progressão para quem tem mutação, para quem não tem de 5 para 12, desculpa, para quem não tem mutação passa de 5 para 7, né? Então aí já é uma diferença muito grande. E no caso da imunoterapia no câncer de ovário, existe alguma novidade? A imunoterapia já está no dia a dia para melanoma, para pulmão, até para câncer de endométrio, que foi discutido previamente. Existe para câncer de ovário alguma perspectiva de imunoterapia? Em relação à imunoterapia, o que a gente tem de trabalho para câncer de ovário com anti-PD1, anti-PDL1, são taxas de resposta um pouco aquém daquilo que se esperava, né? Mesmo com a hipótese de que o BRCA aumenta a formação de neoantígenos e seria o grupo que teria maior benefício, isso ainda não está tão comprovado, a taxa de resposta fica entre 10%, 15% na maioria dos estudos, né? O que tem já também relacionado já para endométrio e para outros tumores é quem tem deficiência da via do mismatch repair, que em câncer de ovário é a segunda síndrome hereditária relacionada ao câncer de ovário, é a síndrome de Lynch. Mas isso corresponde a 1 a 4% dos casos, né, dependendo da casuística que você pega. Então, são poucas pacientes, mas que vale a pena testar, né? Até pensando do ponto de vista de rastreamento universal, se discute de fazer rastreamento universal para câncer de ovário, como se faz para endométrio e para câncer de colo. Mas pensando na imunoterapia, hoje toda paciente recidivada, ao meu ver, vale a pena testar as proteínas de reparo, porque aí é uma indicação clara de fazer imunoterapia. E uma segunda situação, que é um pouco mais polêmica, que mais parece que promissora, são os tumores de células claras, né, que têm semelhanças com os tumores de células claras renais, do ponto de vista molecular, e que entraram nesses estudos de imunoterapia, foram poucos casos, mas tiveram 2 casos desses que tiveram resposta completa duradoura, né? Então parece promissor também para quem é células claras, mas isso é um dado ainda muito inicial, né? Então, já de recomendar isso é um pouco mais complicado, mas nesse cenário já parece mais promissor. Para quem tem deficiência de mismatch repair, eu acho que não tem dúvida de que é uma opção de tratamento. E é interessante, o câncer de endométrio está um pouco mais desenvolvido, os dados do TCGA, né? Mas no câncer de ovário também tem alguns dados de TCGA, só que realmente é muito ainda, muito inicial, né? Será que logo a gente vai estar vendo o uso do TCGA na decisão terapêutica desses pacientes? Ou seja, será que os tipos moleculares do câncer de ovário a gente vai usá-los para decisão terapêutica? Qual a ideia que vocês têm em relação a isso?
Bom, não sei com certeza, mas eu acho que nesse momento o que nós temos são dados, acho que assim, os avanços referentes à deficiência da recombinação homóloga e à via da... eu acho que eles acabaram se colocando um pouco eu concordo, além. Eu acho que eles correram na frente. O ovário são está dados mais concretos. adiantado. Eu acho que o endométrio conseguiu fazer grupões, bolsões, e no ovário essa estratificação ela já está mais adiantada, que mesmo dentro da recombinação, do déficit de recombinação homóloga, a gente já sabe que um pode ser um preditor de resposta e outro não. É prognóstico e preditivo. É prognóstico e preditivo e dentre dois genes que fazem reparo de DNA pelo mecanismo de recombinação homóloga, sendo sensor, mediador, etc., um pode ser um preditor e o outro não. E a gente ainda... Então, eu acho que esse detalhamento está mais avançado no ovário. Eu acho que é por aí também. Eu acho que tem um desafio técnico na questão do câncer de ovário, que no câncer de endométrio já se ultrapassou, que é transformar o método de detecção dessa classificação, que é assinatura de RNA, né, de expressão gênica, e conseguir fazer isso num método aplicável à prática clínica, seja factível do ponto de vista logístico e de custo. Para endométrio, isso se ultrapassou adaptando para imunohistoquímica e sequenciamento de um ou outro gene. Para ovário, isso não tem ainda. Sim. Então, acho que esse é um grande desafio. Tem alguns dados tentando responder perguntas importantíssimas em ovário, né, sobre o benefício do bevacizumab, então de um desses subgrupos moleculares que não teria benefício do bevacizumab, que seria deletério do bevacizumab. Tem outros dados falando de que o subgrupo mesenquimal talvez fosse o que se beneficiasse mais do dose densa, que são coisas iniciais, mas acho que o grande salto que falta para isso é fazer uma coisa que seja aplicável na prática clínica, que no endométrio já se conseguiu fazer isso. Sim. E para o ovário a gente ainda não conseguiu identificar os marcadores sinalizadores desses subtipos. Sem que você precisar fazer um painel... Sem você precisar fazer toda a assinatura genética, né? Toda a assinatura de expressão genética. Que é complexo, mas pelo menos tem um lado positivo de que isso está chegando com um preço cada vez mais acessível, o que estava muito distante da gente há muito pouco tempo, hoje é possível de testar. Mas continua distante na paciente do sistema público. E eu queria ouvir de vocês, eu acho que está criando um verdadeiro abismo, né, de como a gente aborda a paciente, como testar, a gente não tem acesso. Como é que vocês vislumbram esse futuro? Isso é um assunto que tem que vir para o sistema público, caminhos? Pilar, que trabalha também na rede pública, que visita os Eu dois acho que mundos. esse é um grande problema. A gente recentemente fez uma análise de custo-efetividade de sequenciamento do BRCA em pacientes com câncer de ovário, utilizando os dados de um trabalho nosso em que nós sequenciamos 100 pacientes. Na verdade, é custo efetivo não para o paciente, mas para os seus familiares, né? E então, assim, acho que do ponto de vista do argumento para o SUS de que é custo efetivo dentro do nosso limiar de custo-efetividade, 3 PIB per capita, ele está bem abaixo desse limiar. Então, talvez isso possa abrir oportunidade de discutir com o SUS e com a Conitec a incorporação, pelo menos nesse grupo de pacientes que foi testado dentro de um cenário real do serviço público e nós fizemos todos os cálculos dentro desse nosso cenário, que é o cenário da Conitec, que é do serviço público. Eu acho que essa é uma questão que realmente é necessário, né? A profilaxia câncer de ovário é uma doença mortal, né? Ainda é uma doença mortal para a maioria das pacientes. Então, você ter, não só discutir a questão terapêutica, né, do tratamento específico, mas como oferecer para essas famílias uma possibilidade de profilaxia, de salpingoforectomia para os familiares que sejam mutados. Acho que isso é uma questão que precisa ser incorporada. É uma discussão que precisa ser levada e acho que a gente tem obrigação, quem trabalha no serviço público tem obrigação de desencadear essa discussão para que a gente possa avançar no futuro. E que se a gente pensar, é um impacto para essas pacientes na profilaxia muito maior do que qualquer tratamento que a gente pudesse oferecer depois, né? Então acho que isso é o principal. E uma doença muito difícil, ao ser diagnosticada, ela é avançada na maioria das vezes, as opções terapêuticas são tóxicas, muito mórbidas. Então essa estruturação da prevenção na paciente mutada sem doença, ela é fundamental. Acho que isso, para a gente ter de fato precisão, o lugar que a gente consegue ser mais eficaz é diagnosticando essa mutação antes. Gostaria de ouvir de vocês qual que é a
principal aposta para a medicina de precisão no carcinoma epitelial de ovário? O que vocês vislumbram para os próximos anos? O que vocês acham que vai mudar na nossa abordagem atual? Eu tenho a minha, vou deixar por último. Olha, eu acho que nesse momento, considerando-se, nós já conhecemos muito sobre o BRCA, e considerando-se que um percentual razoável de pacientes tem mutações em outros genes, de penetrância intermediária e uma frequência um pouco mais baixa, eu acho que a gente deve caminhar nos próximos anos para uma avaliação um pouco mais completa das mutações que podem, conferem de um painel que confere um risco maior para os pacientes com câncer de ovário e talvez incorporar as drogas alvo aí dentro desse cenário, que eu acho que isso seria um benefício importante. Eu acho que partindo da característica do câncer de ovário, né, de que é ter uma frequência de mutações de genes mutados não tão grande comparado com outros genes, com outros tumores, e grande alteração de número de cópias, e regulação de mecanismos de reparo de DNA e ciclo celular, acho que a gente tem visto algo que ainda não chegou na prática clínica, mas que está talvez a um passo de chegar, que é toda a parte de outras drogas relacionadas a mecanismos de reparo de DNA e de ciclo celular, né? Tem uma série de drogas sendo testadas por esse lado, e que eu vejo um potencial enorme nesse tipo de terapia, que é o que está por trás da carcinogênese do câncer de ovário, né? Diferente de outros tumores que tem muitos oncogenes, muitos genes que por si só conduzem à doença, né? E tem uma rede intrincada dessa parte do ciclo celular e mecanismo de reparo de DNA que está começando a ser esclarecida. Eu acho que na medida em que isso for esclarecido, tem um potencial muito grande, né? Eu acho que está se encaminhando para isso aí, né? A minha impressão é que a gente vai seguir por uma cronificação da doença, né? Eu acho que a gente vai cada vez mais estar trabalhando com a cronificação de doença. É muito interessante o dado do Georget, né, o 213, que foi um estudo recentemente apresentado, teve o objetivo de avaliar a sintetão secundária no câncer de ovário e o papel do bevacizumab. Ele inicialmente, só com a quimioterapia, a ideia do estudo era 22 meses de sobrevida mediana. E ele obteve só com quimioterapia 65 meses de sobrevida mediana. Então, é uma evolução aí, desde o delineamento há 10 anos atrás do estudo para agora, muito grande. E com essas novas drogas, a minha impressão é uma cronificação da doença cada vez maior. Não vai deixar de ser uma doença muito grave, muito letal, muito agressiva, mas alguns grupos de pacientes podem se beneficiar dessa cronificação da doença. E você, Angélica, o que você acha? Eu concordo com todos, e só assim, para a gente fechar, essa doença, ela modifica no seu curso, essa doença crônica, ela não é a mesma no início e no final. Eu acho que a gente vai precisar de biópsia líquida para não ter que ficar biopsiando, para a gente ver o que mudou nessa doença e direcionar os nossos tratamentos, guiado por tudo que vocês falaram, baseado na nova mutação que ela perdeu ou adquiriu. Gente, eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês, a audiência, agradecer aos nossos convidados pelas brilhantes exposições e até a próxima. Obrigado.